Meu nome é Silvia Garcia, idealizei esse projeto Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada. E todas as noites nós estamos aqui na 8ª semana, a última semana da primeira temporada, e foram 8 semanas de muitas descobertas, de muitas alegrias, de muitas revelações, né? Porque cada irmão, cada irmã que chegava aqui traz uma sabedoria divina, essa sabedoria que está em nós, essa sabedoria que a pessoa depois escolhe uma roupa para aquela sabedoria, que aí vem a técnica da terapia, que aí vem a sua abordagem, não é mesmo? E hoje eu escolhi um filho para estar aqui, que é uma pessoa que Deus me presenteou de conhecer nesse caminho, nesse trajeto. Eu fui presenteada de conhecer ele, a minha irmã, que é a Lourdes, que é a mãe dele, e a minha outra filha, que é a Beta, a Robertinha. Então hoje vocês vão acompanhar uma conversa de família, tá bom? Beto, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amor. Eu que agradeço a honrosa oportunidade de colaborar com o seu projeto e, indubitavelmente, ajuda o maior número possível de pessoas, principalmente na atual conjuntura em que nós nos encontramos. Isso Faz mesmo, com que cada um de nós nos reencontremos com a nossa essência, né, que está alojada no recôndito do nosso ser. Isso. Gente, tá cortando aqui um pouquinho, viu, Beto? Cortou algumas palavras que você falou, tá? E eu não quero que corte palavra nenhuma, porque hoje a gente vai falar do poder da palavra. É verdade. E por que eu escolhi esse tema e por que eu escolhi o José Roberto Brito para esse tema, tá? Isso vocês vão saber daqui a pouquinho, vão sentir, tá? Beto, você tá falando de onde, para as pessoas que não te conhecem? Sim, eu falo de Fortaleza, sou natural dessa cidade, onde nasci, me criei. E vou falar a minha idade, né? Eu tenho 33 anos. Você vai falar só pra ser besta, só pra depois a gente falar assim, ai, tem cara de 18. Então, e Beto, eu queria saber uma coisa. Desde quando que você sentiu, qual é a sua primeira lembrança de você ter se encantado pela palavra? Uma escrita, uma palavra, um texto, não sei. Qual a sua primeira lembrança sobre isso? Uhum. Na verdade, a minha experiência com a palavra, a língua, a linguagem não era tão positiva quando mais jovem. Tanto que eu sentia certa dificuldade, ainda na época da educação básica, em produzir textos mais coerentes, mais coesos, e os meus professores sempre puxavam a minha orelha em relação a isso, né? Mas eu tinha vamos dizer assim, uma disposição muito grande para aprender. Sempre fui muito esforçado, muito dedicado, e o lado espiritual me deu muito suporte nesse sentido, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, envergonhada, a ponto de não conseguir nem fitar outras pessoas nos olhos. E graças ao investimento no lado espiritual, também em virtude da disciplina da minha mãe, que me conduzia nesse processo com muita intensidade, eu fui desenvolvendo estratégias que colaboraram para que eu conseguisse, de fato, suplantar muitos desses desafios. Até que eu me encantei profundamente pela língua portuguesa, mais especificamente, e ainda na época de estudante mesmo, da escola, né? Eu tomei a decisão de ser professor de português e investi com toda a força nisso, né? E aí eu fui realmente me apaixonando pela palavra.
E percebendo que a palavra, ela assume um poder significativo que ultrapassa a esfera fenomênica, física, né? Que ela está muito além Sim, do que é escrito, sim, ou do que é sim, codificado linguisticamente. sim, sim. Eu sempre fiquei encantada, mas também intrigada quando ouvia você falar, por exemplo, eu não posso ouvir uma palavra um pouco fora do meu vocabulário, um pouco robuscada, eu me lembro de você. Olha, porque você tem esse jeito, às vezes um pouco empolado, um pouco, como é que eu vou dizer, robuscado na fala. E às vezes, suas expressões vão lá atrás, do século retrasado. E aí, aquilo sempre me deixou intrigada, né? Porque você é muito jovem, né? Então, a sua fala, às vezes, não batia com a sua idade. Mas aí tudo bem. Depois eu comecei a perceber, e nos meus estudos também, dentro da filosofia que a gente compartilhou junto, que é a Seichonoye, a quem eu quero aqui registrar uma profunda e enorme gratidão. E depois o Roberto vai explicar melhor o que é a Seichonoye. Aí eu fiquei mais consciente do poder da palavra, né? Dessa vibração, dessa frequência que acompanha a palavra, né? E aí eu até trouxe uma frase que eu acredito que todos já devam ter ouvido, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E assim, hoje eu posso dizer para vocês que eu entendo o que essa frase significa, mas antigamente, se eu ouvisse essa frase, eu não ia ter uma conexão, não ia fazer a liga para mim, né? Então, assim, hoje eu olho para você e eu vejo que quando você fala um termo que para mim é muito robuscado, é muito fora do meu habitual, né? Eu percebo o peso que tem nessa palavra. Só você me fala no recôndito da sua alma. Eu nunca ouvi falar isso. E nunca ninguém falou isso. Então, quando eu escuto você falar isso no recôndito da sua alma, gente, pensa, o que é isso? Para e pensa nessa frase, por favor. No recôndito da sua alma. É forte. Para mim é. Fortíssimo. Então, assim, como é que é isso para você, Beto? Quando você se expressa dessa maneira profunda e você não se preocupa com o que está fora de moda, que é demodé, que é estranho. Mas você se preocupa, sim, com a verdade, com a energia que está dentro dessa palavra. Eu queria que você, por favor, trouxesse um pouco de luz para mim sobre isso, tá? Porque é essa a beleza que eu quero trazer dentro da sua fala. Porque é isso que eu sinto vibrar dentro de mim quando eu escuto você falar. Ai, maravilha. Só cumprimentando alguns amigos que entraram há pouco. Júnior, o Erasmo, um beijo, um abraço, muito obrigado pela presença. Alguns alunos meus também, obrigado pela honrosa participação. Puxa saco de professor! Eu sei que não é, eu só tô brincando, gente. É que amar essa criatura é muito fácil, eu sei como é que é isso, tá? Meu anjo, para responder ao que você me solicitou, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão sobre o significado profundo da expressão palavra, não é? Você fez alusão a um excerto de, vamos dizer assim, o maior livro da humanidade, que é a Bíblia Sagrada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né?
não só era, mas é. E veja que, independentemente de qualquer noção temporal, esta palavra está aqui, né, se realizando. E se nós formos fazer um estudo etimológico, nós vamos ver que essa expressão verbo vem do grego logos, que significa palavra, pensamento, vibração, não é? E se nós buscarmos também explicações pautadas nesses vínculos com outras línguas, por exemplo, em japonês, né? Um caractere acompanhado da expressão que significa vanguarda, algo que está à frente, né? Ou seja, o caminho que segue em frente. Então, a palavra nesse sentido, que é o verbo, né, constante na Bíblia, não é um conjunto de sons, né, provenientes produzidos, vamos dizer assim, pelas cordas vocais do ser humano. É muito mais do que isso, né? A palavra é uma onda vibratória, é uma energia que ecoa, né? E essa energia possibilita a realização de tudo que está ao nosso redor. Se nós pensarmos nessa perspectiva, inquestionavelmente, tudo aquilo que nós proferirmos assumirá um significado especial. Nós não vamos mais ser tão levianos ao nos expressarmos. Pelo contrário, nós exercitaremos a autorresponsabilidade e nós perceberemos que tudo que acontece ao nosso redor é projeção daquilo que nós criamos e que nós criamos mentalmente. Então, vejamos, se nós pensarmos sob essa perspectiva, a palavra ela não se restringe a algo puramente material ou físico ou expresso através de recursos, vamos dizer assim, fenomênicos, né? Por isso que eu disse, não é um conjunto de sons emitidos pelas cordas vocais do ser humano. Ela toma uma amplitude que a faz como, vamos dizer assim, força imanente que rege o universo. E é por isso que a frase bíblica diz que o verbo é Deus, porque Deus é palavra, e palavra é força criadora, é energia, é vibração. Se a gente for analisar, por exemplo, os estudos dos cientistas, nós observaremos que eles evoluíram, né, ou avançaram as suas propostas a ponto de constatarem que nós temos partículas minúsculas que estabelecem relações como se fossem associações em um redemoinho, e esse redemoinho parece que não é permeado por nada, é como se fosse o éter, né? É o que os cientistas dizem. Alguns não acreditam nisso e preferem dizer que não tem nada além daquilo ali. Mas, teorias à parte, nós devemos afirmar que existe sim algo imperceptível do ponto de vista físico, do ponto de vista fenomênico, né, do mundo dos 5 sentidos, que possibilita que algo se torne visível. Então é como se do incognoscível, ou seja, daquilo que não é acessível, daquilo que materialmente não é percebido, cria-se, né, algo materialmente visível. E é através dessa vibração que aquilo que parecia não existir passa a se projetar. E isso está aqui, na mente, no pensamento. E Deus é mente,
é força que cria. E nós somos extensão dessa vida, né? Como extensão dessa vida, naturalmente, nós trazemos conosco esse poder imensurável de gerar situações, contextos ao nosso redor que estejam em sintonia com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós registramos no nosso interior. E essa consciência que eu fui atingindo profundamente acerca do real valor que a palavra assume, me ajudou a não só trabalhar com a utilização de um repertório, vamos dizer assim, no plano da expressão, né? Com um repertório linguístico que potencializasse o que eu sinto, o que eu imagino, aquilo em que eu acredito, né? Que me fez e que me faz, né, cotidianamente investir vamos dizer assim, no trabalho constante com a vibração positiva, né? E o uso de determinadas palavras faz com que nós consigamos exteriorizar não somente do nosso próprio ser, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor, o que há de melhor, que é o que muitas vezes as pessoas esquecem, né? E isso tem que ser carregado de verdade. E a gente só consegue expressar essa verdade quando nós temos consciência profunda do valor dela, né? É aquela ideia de que não adianta expressar palavras. Oi, falhou? Sim, continue. Termina essa frase, por favor. Tá. Entrou um amigo meu, Gilvan, querido, boa noite. Uma ex-aluna lá de Crateus, boa noite. Nilcerli. Sim, então, como eu estava falando, não permite apenas que eu exteriorize algo que existe dentro de mim, mas que eu motive o outro a manifestar também esse potencial que ele tem dentro de si. E aí, nesse momento, a gente percebe claramente a relação que nós podemos estabelecer entre esse plano científico, fenomênico, e o plano espiritual. Eles estão, na verdade, correlacionados, e um complementa o outro. Quando o plano fenomênico não consegue dar conta de tudo, a gente recorre ao plano espiritual, porque aí sim nós vamos encontrar a verdade profunda, né? E conseguiremos naturalmente compreender o potencial que as palavras têm. E quando eu escolhi fazer letras português, eu não tinha ainda total noção disso. Mas ao cursar, eu percebi, nossa, de fato, como as palavras, né, expressas com sabedoria, responsabilidade e seriedade, contribuem para que o universo ao nosso redor se modifique. Beto, eu queria... isso que você está me dizendo é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, quando eu comecei a frequentar a Seiichi Onoye. E foi na Seiichi Onoye que eu fui aprender a ter essa consciência sobre o poder da palavra, como que a palavra ela é criadora, né? A palavra também pode ser destruidora, se eu não souber usar ou se eu usar conscientemente para destruir, né? Então, eu queria também contribuir com essa sua fala, porque foi isso que me veio agora diante da sua fala. A palavra, ela é a roupa do meu pensamento e das minhas emoções? Seria algo mais ou menos assim? Porque você não vê minhas emoções, você também não vê meu pensamento, ok? Então, para eu
materializar isso que está aqui dentro e que é invisível, assim, não tem como ninguém ver. É materializado pela palavra. Seria alguma coisa assim? Posso fazer essa comparação, não é? Isso. E se a gente pensar numa perspectiva ainda mais profunda, nós poderíamos dizer que a palavra é todo o universo. Na minha área de estudo, né, que é a linguística, a ciência que estuda a língua e a linguagem, nós aprendemos que esse mundo fenomênico, esse mundo dos 5 sentidos, esse mundo palpável do ponto de vista material, né, ele é tão potencial, tão dinâmico, que o nosso corpo carnal e os nossos órgãos dos sentidos não são suficientes para capturar tudo que ele tem a oferecer. Isso linguisticamente falando. Então, nós só conseguimos entender o mundo, ou seja, o mundo só passa a fazer sentido por meio da linguagem. Repete para mim, o mundo, repete porque fez um delay. O mundo... Certo. O mundo ao nosso redor só faz sentido, portanto, através da linguagem. Ou seja, através do uso da linguagem, nós tornamos o que está ao nosso redor coerente, cognoscível, compreensível. Existe um escritor muito famoso, provavelmente você já deve ter ouvido falar, e as pessoas que aqui estão, Oscar Wilde. Ele disse... em uma das suas obras, a obra que ele produziu quando ele estava em um cárcere, que tudo só passa a existir, primeiramente, através da expressão por meio de palavras. Depois que a palavra é acionada, as coisas passam a existir. É como se elas passassem a se projetar e serem invisíveis aos nossos olhos. A linguística, que é a ciência da língua, né, da linguagem, ela trabalha numa perspectiva bem próxima, quando ela afirma o que eu disse anteriormente: o mundo ao nosso redor só se torna apreensível, compreensível através da linguagem. Nós sentimos, mas nós precisamos de alguma forma codificar aquilo que a gente sente. E a gente codifica isso através da linguagem. E essa linguagem, ela pode se expressar verbalmente ou através de outros recursos. Sim. Por exemplo, expressão fisionômica, gestos, não é verdade? Movimentos corporais. Sim. Isso já nos permite ampliar a concepção de palavra. Ou seja, ela não se restringe unicamente ao que é escrito, ao que é falado, mas também ao que é pensado, ao que é expresso fisionomicamente. Aí algumas pessoas poderiam pensar assim: não, então você está sendo incoerente, porque quando você disse antes que a palavra tem relação direta com aquilo que a gente pensa, ao dizer que, por exemplo, a palavra é expressão fisionômica, é como se você dissesse que a mente, então, está sendo influenciada pela movimentação de músculos, que são materiais. Na verdade, não é bem assim. A expressão fisionômica, ela reflete aquilo que já foi construído mentalmente. E o que foi construído mentalmente é palavra, é ideia, é pensamento, é logos, como a gente viu lá no grego. Sim. Entende? Sim, entendo. Então, o que nós expressamos nada mais é
do que a materialização, e aí entra em sintonia com o que você disse há pouco. O que nós expressamos verbalmente, fisionomicamente, corporalmente, gestualmente, nada mais é do que o que foi criado mentalmente. Então é por isso que a palavra não só ecoa, a palavra realiza. E daí o poder imensurável que ela tem. Antes mesmo de se materializar, já foi criado, já foi idealizado. Né? Sim. Beto, a gente poderia trazer aqui também uma fala que seria o seguinte: os mantras, eles, de tanto que eles foram já repetidos, eles têm uma força, não é? E daí vem também esse poder da palavra, né? De tanto você repetir aquela palavra, ela cria uma força, como se fosse um vórtice, né? Ela cria um caminho, seja lá para onde você quiser direcionar, né? Seja lá qual é a sua intenção, qual é o nível de vibratório dessa palavra, não é? Uhum. Então, a gente pode entender que essa palavra, ela faz um religare. Com certeza. Aí vem também esse poder da manifestação, não é mesmo, Beto? Justamente, isso mesmo. Como você destacou, é uma onda vibratória. Então, é uma vibração que, a priori, nós não conseguimos visualizar, não é? Ou ouvir fenomenicamente, mas nós sentimos essa vibração. E à medida que ela vai tomando força, ela vai se materializando. Basta a gente fazer uma relação, por exemplo, com as ondas radiofônicas. Você está aí, eu estou aqui, o universo está acontecendo, o universo está se movimentando, não é verdade? E neste espaço em que nós nos encontramos, há muitas vibrações. Há sons, inclusive. Mas nós não estamos conseguindo capturá-los, não é verdade? Alguns destes sons nós não conseguimos capturá-los, não é? Os sons, por exemplo, que são emitidos radiofonicamente, só serão capturados se nós sintonizarmos com eles. E para que esta sintonização ocorra, nós devemos utilizar o quê? Alguma aparelhagem, algum equipamento tecnológico que possibilite a captura daquela vibração, não é? Mas a vibração deixou de existir? Não. Ela continua existindo. Nós é que não conseguimos perceber, sentir ou então ouvir. Então nós somos, na verdade, antenas que capturam energias. E dependendo do modo como nós estamos, nós entraremos em sintonia com aquelas vibrações que vão ser boas ou que contribuirão para que nós fiquemos felizes, fortes e realizemos grandiosas obras, ou grandiosas obras em prol da felicidade do próximo, não é? Ou nós entraremos em sintonia com vibrações não muito satisfatórias, né? Vamos dizer assim, vibrações indesejáveis, que vão não só nos atrapalhar, mas que também poderão prejudicar todos que estão ao nosso redor. E aí você citou mantras, né? As religiões ao longo dos séculos, né? dos milênios, nós podemos observar que elas todas trabalham com isso, com essa ideia de repetir palavras que ecoam fundo, né? ou profundamente, ou que soam de modo a te mobilizar sensorialmente, emotivamente, né? Por quê? Porque, na verdade, é só um reencontro com aquilo que já existe dentro de você.
mas que você acoberta vez por outra, ou que você encobre, né? Então, aquela força não deixa de existir, ela continua existindo. Você é que a redireciona de modo muitas vezes equivocado. Então, ao repetir, por exemplo, um mantra, né? Ou ao repetir uma mentalização positiva, ou ao pensar fervorosamente em uma determinada ideia, o que é que você está fazendo? Você está criando, você está gerando uma onda que mais cedo ou mais tarde tomará uma forma concreta neste plano fenomênico em que nós nos encontramos, né? Então vejam como nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós expressamos. Eu, como professor, por exemplo, agora trazendo para a minha realidade, né, profissional, sei muito bem disso. Eu tenho vários amigos aqui, Hermínia, que acabou de entrar, um beijo, meu amor. Professores, sabemos muito bem o quanto a palavra tem o poder de construir e de destruir, como você destacou anteriormente, Silvinha. Nós, em sala de aula, somos responsáveis, muitas vezes, pelo desenvolvimento de determinados bloqueios naqueles parceiros de aprendizagem que são os nossos alunos. Por um comentário inadequado, por uma observação inoportuna, por uma expressão fisionômica que demonstre descaso, desprezo, indignação, insatisfação. E não somente com os nossos alunos, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não é verdade? Maurício, querido, um beijo. Saudade. Então, veja, se eu, enquanto professor, tenho noção dessa responsabilidade, imagine eu enquanto ser humano. Aqui eu estou focando a atenção só no meu lado profissional. Se eu partir para o pessoal, o cotidiano, né, o diário, aumenta mais ainda o meu senso de responsabilidade. E nesse momento nós precisamos exercitar bastante o altruísmo, né? Ou a empatia. Porque na verdade... Oi, cortou? Oi. Eu queria saber uma coisa também. Porque teve um momento em que você falou sobre a expressão corporal, a expressão da fisionomia. Sim. Tudo isso faz parte da nossa comunicação, né? Isso. É como se fosse uma forma de palavra, né? A palavra não dita. Isso. Seria mais ou menos isso, né? E eu vou fazer um cruzamento aqui que aparentemente parece que não tem nada a ver, mas como eu sou terapeuta corporal também, para mim tem. Você iniciou tem pouco tempo o exercício físico, começou a fazer pilates. Isso. E aí eu observei que o pilates, como outras terapias ou ferramentas ou exercícios, seja lá qual linha seja a abordagem, mas traz pra gente uma consciência corporal, traz pra gente uma consciência de saber que esse corpo aqui existe, né? Nossa, essa lombar aqui, ela existe, porque a gente só lembra do corpo quando o corpo dói, senão você não lembra da sua coxa ou do seu joelho, seu cotovelo, ninguém lembra disso. Aí, eu fiquei aqui imaginando isso, né? A partir do momento que você toma mais consciência do seu corpo, da sua vida, da sua existência enquanto matéria, né? Aquilo vai trazendo esses exercícios constantes, fortalecendo seus músculos, né? Trazendo a você alongamento. Eu queria saber se você percebeu se houve uma mudança na sua expressão, porque na sua voz, na assertividade da sua comunicação, entendeu? Eu queria fazer um link que parece não ter nada a ver, mas para mim tem. E tem mesmo.
E tem relação, né? Com certeza, inquestionavelmente. Não é por acaso que hoje nos recomendam tanto a prática de exercícios físicos. Porque nós estamos totalmente integrados. Nada deve ser analisado de forma segmentada, né? Como se fossem pedaços incomunicáveis. Muito pelo contrário, tudo está interligado, né? Eu participo de uma filosofia, como você sabe, né? Nós já compartilhamos, que trabalha muito com a perspectiva mental e espiritual, né? E nós cremos verdadeiramente que o que existe de fato não é aquilo que nós observamos aqui nesse plano fenomênico, mas algo que está muito além. Isso não significa dizer que nós vamos maltratar isso aqui. Se vocês acham que o que não existe, que o que existe repete para mim, isso não significa... Cortou. Isso não significa... Pronto. Isso não significa que nós vamos maltratar esse corpo. Vamos nos autoflagelarmos. Vamos nos autopunirmos, né? Ou negligenciar. Ou negligenciarmos. Pelo contrário. Como uma vestimenta, uma indumentária, uma ferramenta importante que nós recebemos para manifestar nesse plano o nosso potencial, a nossa energia, a nossa força, ou em termos religiosos, para nós manifestarmos a força grandiosa de Deus na face da terra, naturalmente nós precisamos tratar bem. Nós precisamos conservar. A grande diferença está na consciência de não ser dominado por este aspecto material. Aí é outra questão, né? Aí é um excesso. Pecou pelo excesso. Isso, justamente. E quando eu comecei a praticar o Pilates, eu percebi na hora o despertar de uma consciência corporal. Porque eu era um pouco negligente, muito sedentário, muito preguiçoso. Não, mas engraçado, gente, ele era preguiçoso da cabeça para baixo, porque a cabeça aqui, ó, não parava de pensar, não para de estudar, não para de pesquisar, entendeu? Então ele precisava, como é que eu vou dizer, equilibrar melhor essa atividade, né? Isso, equilibrar. Então me possibilitou entrar em comunhão maior com as outras partes que compõem, na verdade, um todo, né? E a minha postura, o meu posicionamento passou a ser ainda mais observado pelas pessoas que estão ao meu redor, né? Como se tivesse estabelecido uma relação ainda mais direta com o modo como eu me expresso, como eu me comporto, como eu me posiciono diante das pessoas, diante das situações, né? E vários foram os amigos que já disseram isso. Tem uma amiga minha que está aqui acompanhando, eu acho, a Michelle, já relatou isso diversas vezes, né? Ela disse, inclusive, que quando eu vou dar alguma palestra lá no meu trabalho ou explicar algum assunto perante uma plateia numerosa de colegas, professores ou alunos, eu mudo até o tom de voz. Que lindo! Faz uma impostação vocal e aí fica tudo muito ereto. Mas isso é justamente para mostrar a relação direta que nós estabelecemos, né? Sim, sim. E isso deve ser, como você mesmo destacou, utilizado de modo equilibrado, harmonioso, sábio, porque o que faz com que nós soframos bastante no mundo, penso eu, é a falta de equilíbrio, é o exagero, é o extremismo. Se nós trabalhássemos mais com o ponto de equilíbrio, né, com a coerência nessa perspectiva,
naturalmente nós evitaríamos muitos contratempos, muitos problemas, muitas situações calamitosas, não é? E é uma responsabilidade nossa também buscarmos ou atingirmos este equilíbrio, que é a harmonia, em outras palavras, não é? É a harmonia. Sim. Agora, eu queria saber, em você, como é que você me trouxe que as pessoas de fora perceberam mais a diferença, né? Mas eu queria saber, olhando para você agora, você tendo essa consciência, olhando você para você mesmo, aonde que você percebe que houve uma mudança dentro desse cruzamento de abordagens tão extremas, tão nada a ver, aonde que aqueles músculos estavam travados também na sua expressão, nas suas emoções e, consequentemente, na fala, que é a roupa disso. Uma das primeiras mudanças assim mais evidentes foi a leveza. Eu me percebia muito rígido, corporalmente falando, até fisionomicamente, inclusive, né? Como o Pilates nos estimula a trabalhar, inclusive, a respiração controlada para expansão, né, pulmonar, eu passei a notar que o controle moderado da respiração à medida que eu me expressava, né, foi diferente, era diferente, né? Quem me conhece, né, desde novinho, percebe que eu percebia, na verdade, que eu era sempre muito agoniadinho, muito nervosinho. E eu com certeza notei que através da prática religiosa, inquestionavelmente, da meditação, né, e do Pilates, eu consegui estabelecer mais equilíbrio nesse sentido, né? Eu sentia fortes dores na região lombar. Sim. E essas dores começaram a se manifestar principalmente quando eu comecei a trabalhar em um município aqui do estado do Ceará, que fica a cerca de 350 quilômetros, eu acho. Não, é o anterior, Crateús. Inclusive, tem uns alunos meus de Crateús aqui, maravilhosos. Saudades. Oi, querido! O Júnior e o Serli, um beijo, queridos. E como eu passava muitas horas no ônibus, eu comecei a desenvolver essas dores na região. E aí eu ficava sem entender. E chegou um período assim que veio ao ápice. Eu tive de recorrer a um tratamento médico, né? E aí eu fiquei sem entender assim, quais as reais motivações. E foi quando justamente eu recebi a orientação de que, olha, eu acho que você não está exercitando bem o seu corpo. Eu acho que você não está trabalhando bem a sua linguagem corporal, que é uma linguagem muito importante. Você exercita bastante a verbal, mas a linguagem corporal está um pouco defasada. Ela está enrijecida. E eu acho que você deve estimulá-la para que o conjunto flua com mais naturalidade, né? E foi isso que o Pilates me permitiu. Eu gosto muito. Não é. As pessoas pensam assim: mas fazer Pilates é muito fácil. Eu quero ver você malhar, você pegar na peso. Foto Mas não é tão simples assim, né? Exige muita concentração mental, muito controle da respiração, né? Muito equilíbrio. Então, veja, você precisa, na verdade, voltar a ser um.
Porque parece muitas vezes que nós não nos percebemos unos, nós nos percebemos separados, segmentados, né? Uhum. E essa reintegração colabora para a ressignificação e, naturalmente, para o nosso fortalecimento. Essa reintegração colabora. A reintegração colabora para a ressignificação enquanto ser. Sim. E, naturalmente, permite-me mais satisfação, mais alegria, né? Sim, e assim, eu percebo daqui, tô distante, gente, eu tô morando em Natal, né? Esse meu querido amado tá falando comigo de Fortaleza. E eu percebo daqui uma inteireza, porque hoje você está falando de uma maneira mais inteira sobre aquilo que você sente, pensa, aquilo que você acredita, né? Então, você está inteiro aqui. Por quê? Porque você não está só a cabeça, você não está só nesse seu linguajar, você está com o seu corpo inteiro aqui nessa comunicação. Então, quando nós trouxemos esse tema, a palavra tem poder, era para trazer também esse contexto de que a palavra, ela é a roupa das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Se você estiver pensando de maneiras mais elevadas, sentindo de maneiras mais elevadas, o que vai sair daqui também vai ser algo que está condizendo, não é? E você estando bem com o seu corpo de maneira mais saudável, eu sinto, eu percebo, você está mais forte, né? Está mais empoderado. Então, como é que vem a roupa? Qual é a roupa que vem aqui? De tudo isso que você está sentindo agora. Então, a palavra, ela também pode ser percebida dessa maneira como você trouxe. Ela tem que ser verdadeira. Senão a gente percebe que não vai colar. Né? Que é forçado. Que é forçada, que é falsa, né? Então, para você ter essa palavra íntegra junto com você, para ter essa liga, né? A gente precisa cuidar do todo e não só estudar e deixar o resto perecer. E é isso que você está mostrando para gente, sabe? Toda essa gama, né? Por exemplo, a palavra ter essa vibração. Gente, para nós que estamos aqui assistindo, né? E bebendo dessa sabedoria da fala do Beto, então, entender que isso tem uma vibração e que essa vibração vai entrar em consonância com algo muito maior, é muito importante. Tem que ser levado bem a sério isso que a gente fala, né? As nossas expressões, né? Porque se eu estou construindo o que na minha vida? Desconforto, conflito, desarmonia, escassez. Gente, quantos vícios de linguagem nós temos que constroem uma vida desagradável, nociva, doentia. Hein, Beto? Conta isso pra gente também. É verdade. Com certeza. Eu estava pensando justamente nesse poder que ela tem de desintegrar, de desestabilizar, de destruir, né? E como nós precisamos vigiar, nos autopoliciarmos nesse sentido. Porque, como eu falei logo no início da nossa conversa, o exercício da autorresponsabilidade é sumamente relevante para que nós evitemos muitas tristezas, muitas insatisfações. Ecoa. Tá me ouvindo? Deu uma cortadinha. Pronto. Tá ouvindo agora? Tá no delay um pouquinho. Tá normal? Tá, agora voltou.
Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque, obviamente, se nós não nos conscientizarmos de que a nossa atmosfera ecoa aquilo que existe dentro de nós, ou que nós estamos trabalhando aqui no pensamento, né? Naturalmente, nós vamos atrair situações, contextos que vão nos deixar bem chateados, bem insatisfeitos, e nós vamos ter a tendência a atribuir a responsabilidade a determinadas pessoas, a determinadas situações, né? E do ponto de vista espiritual, na verdade, nós vamos construindo situações, né, que possibilitam o colhimento, vamos dizer assim, de emoções, de retornos, de feedbacks de outras pessoas que são bons ou não. Então, como você falou, em vícios, é muito comum nós observarmos, por exemplo, as pessoas alimentarem ideias errôneas, negativas, autodestrutivas, não é? Ou seja, até mesmo ideias como assim, por exemplo, um exemplo, tá me ouvindo? Ideias errôneas, você falou, é normal você ver pessoas alimentarem ideias errôneas e o que mais? Ideias errôneas, autodestrutivas. Ah, né? tá. Sim. Aquela ideia de que não sou merecedor disso, né? Ou então alguém elogia e de repente você diz, não, eu não mereço tanto, né? Então, na verdade, um trabalho contínuo que nós devemos fazer, porque esse comportamento, na verdade, é reflexo de uma cultura, né, que nós fomos construindo, ou uma cultura em que nós estamos inseridos. Então, vem desde memórias anteriores a essa existência em que nós nos encontramos, e também de momentos, vamos dizer assim, iniciais da nossa vida aqui nesse plano, de frases que nós ouvimos de pessoas, né, ao dizer que você é muito limitado, você não pode, você não tem capacidade para realizar isto ou aquilo. Então, essas ideias vão ficando introjetadas no nosso subconsciente e, posteriormente, elas acabam reverberando de maneira negativa na nossa vida. E aí a gente pensa que, nossa, não sei qual a motivação para isso acontecer, porque eu não penso nisso. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu não penso nisso, eu não desejo ser infeliz, eu não desejo atrair situações desagradáveis. Mas, na verdade, é porque a semente já estava plantada lá no seu subconsciente. Sim. E foi algo que regaram, vamos dizer assim, não só você regou, mas outras pessoas regaram ao reafirmarem isso, né? Então, é por isso que nós precisamos fazer um trabalho cotidiano. Precisamos fazer um trabalho cotidiano. Nós precisamos fazer um trabalho cotidiano. E quando eu falo nós, é todos nós mesmos. Sim. Mesmo, porque todos nós estamos submetidos diariamente a vários desafios, né? Então, ninguém está imune, vamos dizer assim, desses treinamentos, né? Ou dos impactos desses treinamentos. Mas nós podemos, naturalmente, nos sobressairmos das situações com mais vigor, com mais alegria, com mais sabedoria, dependendo do modo como nós as encaramos ou as visualizamos. Por exemplo, determinadas dificuldades... O delay ficou muito ruinzinho. Né? Nós temos 2 minutinhos, eu quero agradecer. Já que o delay não está colaborando. Gente, eu quero agradecer porque eu bebi na fonte agora dessa sabedoria, dessa amorosidade, sabe? E eu tô aqui assistindo o florescer
de um ser humano que eu amo muito. E ele quando flore, ele sai assim exalando e compartilhando com todo mundo, ele não fica sozinho não. Então, eu queria agradecer você, Beto, a toda a sua ancestralidade, aos seus antepassados e a Deus, porque colocou você, a Lourdes, a Roberta, eu não sei se a Sávia está aqui nos ouvindo também, que é outra filha querida. Eu agradeço vocês terem passado pela minha vida. Nós que agradecemos, meu amor, a oportunidade de ter reencontrado você, Maurício e Fernanda nesta existência, porque com certeza a nossa relação, ela remonta a tempos imemoriais. Vocês viram? Vocês viram? É assim, gente. É nesse tom. Então é isso, querido. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Mariana. Obrigada, Luciana. Obrigada a um monte de gente linda que estava aqui e que foi passando assim o nome rapidinho, entendeu? Fala você, Beto, pessoal. Muito obrigado, queridos, meus amigos amados, alunos, familiares que nos acompanharam. Sejam cada vez mais felizes e cuidem-se direitinho. Obrigado. Tchau, meu querido. Tchau.